Boa tarde, vamos fazer o nosso radar de opiniões. Temos connosco três pessoas conhecedoras com seguramente capacidade para ajudar o país a resolver os problemas. Vamos começar pelo Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Olá a todos, cumprimentar também os colegas deputados, cumprimentar também a rádio e obrigado, agradecer o convite. A Lei da Nacionalidade é uma lei, é uma proposta de lei que para o Chega é muito cara, porque nós sempre lutamos por mais rigor, por mais a boa identificação e até as consequências, lutamos sempre pelas consequências de quem não se porta bem, não poder estar no país, porque se efetivamente está ou vem a cometer crimes, temos que ter mecanismos na lei que permitam defender os portugueses e permitam que também que o sistema judicial seja automático, e o que não tem sido, e o que não acontecia. Portanto, nós temos alterações significativas, aguarda-se do Tribunal Constitucional, para nós, uma das mais importantes, que é quem tenha uma prisão efetiva igual ou superior a 5 anos, que seja imediatamente extraditado. Portanto, esta é a situação que aguarda do Tribunal Constitucional. Aguarda-se então que seja revisto para perceber se é inconstitucional ou não. De resto, para nós, esta lei, estando agora já promulgada pelo Sr. Presidente da República, vem de encontro ao que sempre lutámos, com a questão do tempo de residência, a questão dos 7 anos, noutros países temos 10 anos, mas também temos as crianças nascidas em Portugal com 5 anos, para que obtenham a nacionalidade. Portanto, há aqui, desta forma, o Chega, com o último resultado nas legislativas, conseguiu, de certa forma, influenciar o que há cerca de 6 anos, que é o tempo que temos de partido, conseguimos influenciar estas diferenças. Quando antes o tempo de residência para obter a nacionalidade era 5 anos, passou para 7. As crianças nascidas em Portugal eram 1 ano, passou para 5 anos. Portanto, há aqui mais rigor, há aqui para quem chega e que pensar em obter a nacionalidade de uma forma simples, com 1 ano, uma criança com 5 anos de residência. Nós consideramos que a boa identificação e o país perceber se a pessoa se integra, se cumpre, se adapta, é super importante, porque nós temos os nossos costumes e a nossa cultura, e as pessoas têm que perceber se efetivamente vêm para cá para trabalhar, para obter a nacionalidade. Uma coisa é vir para trabalhar e estar 1 ano, 2, 3, outra coisa é obter nacionalidade. Estamos a falar da nacionalidade, ser cidadão português. Portanto, nós iremos sempre lutar por este rigor de quem se integra bem na tradição, na cultura e nos costumes. Portanto, é um avanço, para terminar, é um avanço enorme. Falta-nos esta última situação, vamos aguardar serenamente o Tribunal Constitucional, mas não vamos parar de lutar, porque quem quer ser português tem que se afirmar português, tem que provar que vem para respeitar a nossa cultura e costume, assim como se eu fosse para o Brasil ou para os Estados Unidos, tinha que perceber que tinha que me adaptar à cultura que estava no país que eu fosse, como muitos dos nossos familiares, para trabalhar ou para adquirir dupla ou a nacionalidade, o fizeram. Ouvimos o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Eu gostaria agora de dar a palavra à Sra. Doutora Liliana Santos, sobre esta questão, que também é uma questão importante, e faz favor. Muito obrigada, caro Manuel Freire. Cumprimentar o auditório da Cister FM, cumprimentar os meus colegas de painel, a Catarina Louro, o Luís Paulo Fernandes. Relativamente a esta lei da nacionalidade, portanto, o objetivo é defender que ser português é um valor. E, portanto, contrariamente àquilo que era habitual até aqui, que tínhamos as portas ditas escancaradas, que já se tornou uma frase quase que vulgar sobre esta matéria. Portanto, impôs-se aqui mais exigência, portanto acabámos com as facilidades excessivas. Agora pedir a nacionalidade, tal como disse o Luís Paulo Fernandes, é preciso residir legalmente em Portugal há pelo menos 7 anos, no caso da CPLP da União Europeia, ou 10 anos, noutros casos, contra os anteriores 5 anos. Paralelamente, o tempo de espera para entrevistas ou burocracia na AIMA também já não conta, portanto, conta agora é mesmo a residência legal e efetiva.
Relativamente à proteção de quem nasce cá, acabou o acesso automático, tal como foi informado aqui pelo colega do Chega, e bem, portanto, há aqui um rigor expressivo na matéria da nacionalidade que era necessária. Portanto, durante muito tempo fomos recebendo, sem controle, e portanto houve aqui a necessidade de fazer de tratar desta matéria com mais rigor e com a exigência necessária para que tudo corresse bem em todas as matérias, em matéria de trabalho, em matéria de segurança, em todas as matérias em geral, não é? Pronto. Falta aqui acrescentar que o Governo fez aquilo que prometeu, não é? Portanto, trouxe ordem, rigor, sem cair no extremismo, dado que garantiu que quem se torna português tem necessariamente de cumprir as regras. Estamos também à espera desta pronúncia do Tribunal Constitucional, que acho que é uma matéria importante. Relativamente a isto, era o que queria dizer. Há aqui uma nota que me esqueci de dar, portanto, gostaria de, e não tem nada a ver com a lei da nacionalidade, mas acho que é importante dar esse enfoque, dado que estamos em Alcobaça. Hoje foi inaugurada a ERP do Cearia. Ora, tendo em conta que o Cearia foi uma casa que andou com alguma turbulência ao nível da direção, queria felicitar a atual direção por não só ter conseguido alinhar os pontos entre todas as pessoas que contribuem para que aquela comunidade seja uma comunidade tão enriquecida ao nível do trabalho que faz, com uma comunidade tão especial, ainda conseguimos ter aqui a construção de um novo lar que, como sabemos, é uma necessidade em todo lado, e em Alcobaça não deixa de o ser. Portanto, muitos parabéns ao Cearia. Muito obrigado. Doutora Liliana Sousa, vamos agora falar... Manuel, deixa-me só interromper. A Liliana Sousa do PSD sou eu, desculpa. A Catarina do PS é a colega. Exatamente. Muito obrigada, Manuel Freire. Também cumprimentar os meus colegas de painel e todas as pessoas que nos estão a ouvir. Sobre a questão da lei da nacionalidade, é preciso contextualizá-la. Primeiro dizer que nem o PSD, nem o Chega tiveram, digamos, não tiveram um problema embaixo desta lei da nacionalidade. Isto surgiu não para resolver um problema, mas surgiu como uma bandeira ideológica que se fez dos imigrantes os bodes expiatórios de todos os problemas deste país. Isto é muito importante clarificar. Depois houve, de facto, uma altura em que a imigração teve procedimentos mais facilitados. E porquê? É que ninguém fala nisto. Porque nós estávamos numa reta de crescimento económico muito forte. Como, aliás, agora nós vamos ter o mesmo problema precisamente por causa da tempestade. Portugal precisava imenso de mão de obra e foi precisamente com esse principal objetivo que se simplificou o processo de entrada e depois, claro, o processo de nacionalidade já é mais antigo. A questão é que se mistura tudo, mistura-se a nacionalidade com o pedido de vir trabalhar, depois diz que a criminalidade aumentou por causa dos imigrantes, é a caça às bruxas, que foi transformada, que depois foi transformada em lei porque o PSD teve que vender a alma ao diabo, neste caso, entre aspas, ao Chega, precisamente para, digamos assim, tomar conta das bandeiras que eram do Chega, passaram a ser do PSD. Portanto, a caça às bruxas passou a ser não só pelo PSD, pelo Chega, como também pelo PSD. Mas a verdade, e é aqui que eu gostava que as pessoas refletissem, qual é que é o problema que isto resolve? Nós temos problemas na área da saúde, temos problemas na área da educação. Neste momento temos problemas na região da Leiria fortíssimos. E o que este governo faz é mudar a lei da nacionalidade, proibir as burcas, fazer uma reforma laboral que também não vem resolver nada, e é isto que eu quero deixar muito claro. Agora, o que o Sr. Presidente da República vem dizer na promulgação da lei é que algumas regras que foram impostas podem ser positivas. A promulgação, não é? Digamos assim, não diz isto de forma subjetiva. E o Partido Socialista sempre acompanhou que algumas das situações deveriam de ser melhoradas. A verdade é esta. Só que não conseguiu acompanhar favoravelmente esta lei, porque o PS também nunca, neste momento, o parceiro de governo é o Chega e, portanto, a parte que o PS quis participar e propor não foi, infelizmente, ouvida. E é nesse sentido que veio a segunda mensagem do Sr. Presidente da República, que é que lamenta muito que um tema com este peso para nós, para Portugal, como é a questão da nacionalidade, não seja tida ou discutida de uma forma mais ampla e de forma mais consensual. E aí o Partido Socialista também lamenta. Depois é falar só terminar com a questão da postura contraditória.
é que nós queremos só aceitar, queremos quase que fazer, digamos assim, uma profissão de fé a quem vem para Portugal. Têm que gostar da nossa cultura, têm que ser iguais a nós, têm que se comportar como nós queremos. Mas depois, ao mesmo tempo, andamos a promover as nossas comunidades portuguesas lá fora e queremos que tenham os ranchos folclóricos e queremos que exista o ensino de português lá fora e queremos que existam, portanto, para além das escolas de português, os reais gabinetes de leitura do português e queremos, ou seja, não faz sentido, isto é completamente contraditório, é isto que eu quero que as pessoas percebam. Não se trata de concordar ou não que as pessoas residentes que obtenham nacionalidade passem de 7 anos, de 5 anos para 10 anos de residência legal, depois ainda há aqui outra questão que é, a partir de quando é que isto se conta? Não é? Não se trata disto, trata-se de absoluta contradição e de não nos resolver problema nenhum. Eu estou a chegar do Brasil com uma comitiva de vários partidos, cheguei ontem, e todos os partidos perceberam que as nossas comunidades lá, o que querem ser é portugueses de gema. Mas o que nós estamos a fazer em Portugal é obrigar que as pessoas que venham para cá tenham que ter os mesmos gostos e os mesmos hábitos culturais que nós. O custo de vida, o problema do custo de vida é um problema dramático para a maioria das pessoas. Sejam imigrantes ou não. Portanto, não sei se o senhor deputado quer começar neste assunto. Pois o custo de vida é que é o maior problema. É um problema muito grave. Nós estamos a sentir com esta... No nosso distrito foi as tempestades que inflacionou e vai inflacionar, mas depois com esta guerra e com estes sucessivos ataques, e ora estão em paz, ora estão em ataques, ninguém entende bem efetivamente se fazem acordos, se não fazem, nós não estamos a entender. Há uma coisa que nós entendemos, e já entendemos desde o início, é que do Irão, Portugal não importa assim tanto petróleo como isso. E o que nos está a chegar é que efetivamente não há motivos. Compreendemos, assim como quando foi a invasão da Ucrânia, a questão dos cereais, que vai, de certa forma, vai influenciar todo o mercado e vai criar esta especulação no mercado. Agora que realmente nós não estamos a importar, ainda na semana passada fazia a viagem para Lisboa e eu via que os lucros, penso que era da Galp, que bateram recordes. Ora, aqui há uma coisa que não está bem e cabe-nos a nós e aos nossos partidos, aos principais 3 partidos e aos outros também têm essa responsabilidade de fazer as devidas reflexões, porque efetivamente os lucros das gasolineiras aumentam. Estamos na Península Ibérica e na Península Ibérica, por mais que me custe dizer isto, porque nós criticamos muito a política, a ideologia socialista, mas temos um governo socialista. E o que é certo é que a forma de auxílio na questão dos combustíveis e do gás, que já se verificava desde sempre, que as pessoas pegavam no carro, as que estão quase a 100 km, o fazem e vão a testar o carro e também vão buscar gás. E se pudessem, se fosse legal, não traziam 2 bilhas, que é o permitido, traziam 4 ou 5, porque assim com a mesma deslocação faziam. Ora, é preciso haver capacidade de acompanhamento e competência para perceber se a Espanha pode, porque é que nós não podemos, não é? Porque é que os preços desde sempre foi assim. Lembro-me, desde pequenino, os preços no país aqui vizinho sempre foram assim. As autoestradas, se calhar paga 5% das autoestradas em Espanha. Ainda temos o ISP. Há mais de 10, se calhar já até há mais de 15 anos que já não se pagam, porque o tempo passou. E, portanto, se o ano passado o Chega, e foi uma votação que fez com o Partido Socialista, conseguiu isentar as autoestradas, as SCUTs, principalmente as do interior, eu até percebo que depois alguém vai ter que pagar, mas isto do vai ter que pagar, se alguém vai ter que pagar, nunca vamos auxiliar as pessoas, ou nunca vamos criar uma discriminação positiva que nós defendemos. O interior, Alcobaça, o distrito de Leiria, que não é só a capital distrito, mas mesmo sendo a capital distrito, nós nunca vamos conseguir competir com Lisboa, Setúbal, Porto, Matosinhos, Maia, as grandes áreas metropolitanas, se não houver uma discriminação positiva, seja nas
autoestradas e noutros benefícios fiscais. E nós vamos ter que os deputados eleitos por estas regiões têm que ter a coragem de dizer aos colegas e aos partidos adversários que nós não vamos lá se não conseguirmos. O país é pequeno e se estivermos aqui resumidos a Algarve no verão, principalmente no verão, Lisboa e Porto, o dinheiro não chega e não há forma de ajudar as pessoas e não há forma de ajudar os portugueses. Portanto, eu até aceito e respeito a opinião da deputada Catarina Louro do Partido Socialista quando diz que nós, como foram as palavras, que nós, o parceiro do governo é o Chega, mas quem viabilizou o orçamento foi o Partido Socialista. Nós votámos contra. E nós votamos contra porque não estavam satisfeitas as nossas reivindicações. E isto às vezes pode parecer, chega à casa das pessoas, dos portugueses, entra pela casa dentro, votam contra por votar. Não. É por estas medidas que nós defendemos e que nós viemos, que nós queremos contribuir, que queremos que nos apresentamos aos portugueses. Ora, se o cabaz alimentar aumentou cerca de 35%. Neste momento batemos recordes, estamos a 260 euros. Eu não vou dizer que a culpa é do PSD que aumentou tudo. Agora, a culpa é, em primeiro, do partido que suporta ao governo, no Partido Social Democrata, e a seguir dos outros partidos. Nós não temos que fugir às responsabilidades, porque nós temos que ter a capacidade de reclamar, criticar e não só apresentar propostas. E, portanto, se nós temos neste momento, também temos o ordenado mínimo também aumentou. Não vamos olhar só para 2022, comparar e dizer que o ordenado mínimo também não aumentou. Também aumentou. Agora, o que é certo é que os portugueses estão com a corda ao pescoço. Porque os combustíveis, e nós no distrito sabemos bem do que é que estamos a falar, mas eu penso que ainda não há uma sensibilidade para o que aconteceu com as tempestades, com as estufas no nosso distrito, com os produtos frutícolas e tudo, já nos bastava ter os problemas na questão das frutas, que nós sempre criticámos, com a concorrência desleal, e agora foi assinado mais um acordo de Mercosul, que nós sempre criticámos, porque não há defesa do que é nosso, não estamos a defender o que é nosso, e depois vem-nos de outros países e entra-nos em Portugal, e os nossos fruticultores e agricultores queixam-se. Ora, associado à tempestade, ao aumento dos preços, deixámos das nossas estufas produzir as melhores alfaces na região de Leiria. De alface e outros produtos ainda não se reergueram, receberam 10 mil euros para conseguir fazer uma estufa, ninguém consegue fazer. Associado aos avanços e ao recuos do Presidente da América. E é falso quando dizem, é o amigo do Chega, ainda hoje no Parlamento diziam, é o vosso amigo, o PCP, penso que não, foi o Bloco de Esquerda ao Livre que disse, mas eu também posso dizer tem esta tentação em dizer, é o vosso amigo, mas é o vosso amigo porque ele foi eleito pelos americanos. Os portugueses elegeram a AD e a seguir elegeram o Chega e a seguir o PS ali muito próximos. Portanto, o voto democrático é soberano. E para terminar, dizer o seguinte: nós não temos a culpa de um Presidente da América que decide mal, na minha opinião, decide mal, não está a trazer tranquilidade, porque não é assim, apesar que também não concordo que um país possa querer desenvolver um programa nuclear, já bem basta o que temos, e temos que manter o respeito, e portanto temos que manter o respeito, também tem que ser assim. Agora, este avanço e este recurso não tranquiliza, e o Governo tem falhado, porque não acompanha a coragem de descer os impostos nos combustíveis, porque cada vez que aumenta, é o Governo com os impostos que ganha mais impostos com estes aumentos. Portanto, isto é verdade e não há forma de se há mais impostos, se pagamos mais, se temos mais dinheiro em imposto, se aumenta o preço, aumenta o imposto, a margem do imposto também aumenta. Portanto, isto tem que ser dito e tem que ser dito, por forma a que o Governo acorde de vez para que acompanhe pelo menos até um país que é socialista mesmo aqui ao lado, que é a Espanha. Doutor. O Manuel Freire, se me é permitido, eu gostaria só de ter aqui, de recuar um bocadinho ao ponto anterior, só para dizer que concordo que de facto há muita falta de mão de obra e que de facto os imigrantes vêm não só muitas vezes substituir os portugueses naquilo que os portugueses não querem fazer. Portanto, essa matéria é uma matéria importante, eu concordo com a Catarina. Há de facto muita falta de mão de obra, mas essas são as pessoas que nós recebemos e recebemos de bom grado. Não é? Pronto, portanto, aqui a questão da exigência e a lei da nacionalidade vem de certa forma para imperar sobre aquelas pessoas que vêm para cá, não querem trabalhar, não cumprem e ainda por cima às vezes vêm beneficiar. Tens que dizer quem é que são essas pessoas.
Não querem Quem é que não fazer vem para nada. trabalhar? Quem é que não vem para fazer nada? Tantos. São muitos. Nós Estou a ver. Nós Isto nós sabemos que são muitos. É o caso Mas às bruxas, atenção, não existe. Eles estão à atenção. Não, existem. Mas, quer dizer, mas nós os portugueses, sabemos que há- felizmente, os portugueses são 100% trabalhadores e bem comportados e não existem crimes nem no Também tribunal, não é nem verdade. portugueses Também presos, não é porque nós verdade. somos todos Ninguém incríveis. aqui é utópico. Ninguém aqui é utópico. Pronto. Mas os portugueses são portugueses e os que vêm de outras nacionalidades, por muito que queiramos, temos que lhes impor regras, porque se eles não querem trabalhar, À lei. então vão para o país Tem que deles, cumprir a lei. vão para o país deles usufruir daquilo que o país deles tem para lhes dar. Certo? PSD é igualzinho ao Chega. Pronto. Portanto, não é. Igual. Nós, o Chega é anti. É uma pena. É anti-imigrantes. É uma E nós pena. não somos anti-imigrantes. Nós Sim. achamos que os imigrantes Mas tenho que pedir a favor vêm, da honra. vêm claramente melhorar a nossa segurança social, vêm trazer mais alunos para as nossas escolas. Os imigrantes trazem muita coisa boa. Vêm para áreas que temos muita dificuldade em recrutar recursos humanos. Portanto, nada disso. Há aqui muitos imigrantes a fazer um excelente trabalho. Portanto, não é verdade que somos Nós iguais aos neste Chega. momento nem queremos turistas. O que se está a passar no aeroporto de Lisboa é uma absoluta vergonha. Ainda ontem, quando eu cheguei, estavam centenas de malas na zona da recolha da bagagem, porque as pessoas estão mais de 4 horas à espera para entrar. Turistas. Portanto, neste momento, em Portugal, ninguém é bem-vindo que não seja português. Não, neste momento Portugal é um país tão querido que recebemos mesmo tanta gente que de facto o aeroporto está com muita dificuldade em dar resposta. Pronto, portanto, agora vamos à questão dos combustíveis e portanto, deixem-me só dar aqui uma nota relativamente à questão da guerra, porque é uma matéria que é regulada pela Europa, ou seja, Portugal não vem e faz aquilo que quer. Sim. Pronto, portanto isto é um pormenor importante. Sabem que eu sou professora de profissão e tenho alguma tendência em tentar perceber para que público é que estamos a falar. E quando falamos de um público do auditório da rádio, falamos de um público que muitas vezes não sabe o que é um ISP. Pronto, portanto, eu gostaria de fazer aqui uma analogia, ou digamos que uma metáfora, para que as pessoas percebam um bocadinho o que é esta questão dos impostos e porque é que as coisas são impostas desta maneira. Portanto, vamos imaginar que o nosso país é uma família grande que vive na mesma casa. Portanto, os impostos, é importante que se saiba que os impostos são a nossa contribuição para o país. São de certa forma, a contribuição de quem trabalha para, de certa forma, colmatar aqueles que não estão no ativo e que eventualmente já estiveram ou um dia estarão. Não é? Pronto. E, portanto, os impostos não são dinheiro do Estado, são o dinheiro que cada um de nós mete num milheiro comum. Claro. Todos os meses. Como esse dinheiro, é com esse dinheiro que nós vamos pagar os médicos, vamos pagar as escolas dos nossos filhos e dos nossos alunos em geral, vamos pagar a limpeza das ruas, vamos pagar a segurança. Quem é que é o gestor desta conta do milheiro? O Governo. As pessoas elegem o Governo para gerir os seus impostos. Portanto, ninguém aqui inventa dinheiro, não é? Pronto. Então, o papel do Governo é ser gestor desta conta comum e o seu trabalho é garantir que o dinheiro entra no milheiro e chega para todas as contas. O equilíbrio orçamental, no fundo, o que é? Eu só posso gastar aquilo que tenho. Ou dito por outras palavras, eu não vou gastar aquilo que não tenho. Ora, a nossa vizinha Espanha, o que é que está a fazer? Com os combustíveis, o que é que ela... Portanto, pegando aqui na minha metáfora, o pai decide comprar um televisor gigante novo, que representa aqui o nosso desconto do combustível, mas não tem dinheiro no milheiro. E é verdade, não é? Espanha está com um déficit, está com o maior déficit da Europa. Portanto, graças às contas do PS que vocês não têm. Espanha, verdade. Pois. Também é verdade. E, portanto, aquilo que é verdade tem que ser dito. Como era de esperar. Aquilo que é O verdade. caminho que isto levou. Pronto. E, portanto, Espanha, neste momento, está a comprar um televisor novo com dinheiro que não tem. Pronto. E, portanto, o que é que vai fazer? Vai fazer com que tenha que pedir um empréstimo ao banco. O pai vai pedir um empréstimo ao banco. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o empréstimo tem juros e mais tarde ou mais cedo a família vai ter que pagar o dobro. Então, quem é que vai pagar o dobro? Portanto, no PSD, o que é que escolhemos? O equilíbrio. Porque estamos a trabalhar com contas públicas, estamos a falar de equilíbrio orçamental. Não é só chegar aqui, era muito fácil pegar no populismo e dizer, não, nós vamos baixar e a seguir venha quem paga. Quem é que vai pagar? São os nossos filhos,
São os nossos netos. Uma teoria completamente diferente dessa. Portanto, se queremos dar ajudas no combustível, temos de ver onde é que vamos poupar no outro lado. Portanto, é isto que é um equilíbrio orçamental. É garantir que não vamos deixar dívidas para os nossos filhos e para os nossos netos, para quem paga no futuro. Portanto, governar com equilíbrio é gerir a despensa lá de casa, não é? Então vamos lá ver. Se eu gastar tudo num banquete, numa grande festa, tudo o que tenho na despensa eu gasto num banquete. É uma medida populista, não é? Chamo os meus amigos todos e bora lá gastar tudo num banquete. E amanhã não tenho pão para o pequeno almoço. O PS e o Chega prometem banquetes. Não é, Luís Paulo? Completamente demagógico. Todos os dias. Todos os dias prometem. Interromper. Pronto. Mas não explicam quem é que paga as contas depois. Mas pode explicar então quantas dezenas de milhões de euros é que o Governo neste momento já pôs no bolso desde que aumentaram os combustíveis? E em que é que vão investir essas dezenas de milhões de euros? Em infraestruturas. Vamos ver então. Em obras. Portanto, é isto que se chama o equilíbrio orçamental. A opção do Partido Socialista mas atenção, para fazer face ao custo de vida. Nós preferimos arrumar a casa, certo? Portanto, não damos aqui... E atenção que o Governo tem feito descontos à medida da proporção da subida. Pronto, portanto é importante dizer isto, não é? Para além do ISP nós pagamos a chamada taxa de carbono, portanto, que é uma portanto, e o IVA. Portanto, quando uma pessoa abastece, mas isto é importante ser dito, portanto, quando eu vou abastecer 50 euros de gasóleo, eu pago neste momento de ISP 6,83 euros. Se não houvesse ajudas do Estado, eu pagaria 12,20 euros, certo? A taxa de carbono é fixa, portanto pagamos uma taxa, e eu estou a ficar um bocadinho sério, pagamos uma taxa de 4,23 euros, mas depois temos o IVA, não é? Portanto, o IVA sem as ajudas, com as ajudas pagamos 9,35 euros, com as ajudas pagaríamos 11,50 euros. Isto é importante ser dito. Portanto, está a haver descontos, de facto, em cada vez que se abastece. Isto é importante. Eu falei concretamente do gasóleo, mas na gasolina é semelhante. Portanto, o ISP com ajudas pagamos 10,49 euros, isto no abastecimento de 50 euros. Sem ajudas pagaríamos 11,65 euros. A taxa de carbono, mais uma vez digo que é fixa. O IVA, que é refletido sobre o valor total, pagamos 9,35 euros. Sem ajuda pagaríamos 11,50 euros. Portanto, estão a haver ajudas. É um facto. Agora é assim... Falando outra vez da nossa gestão familiar, porque é muito semelhante. O Governo tem que fazer uma gestão. Seja qual for o Governo deve fazer. O Governo é eleito para fazer gestão das contas públicas. E, portanto, deve fazer o equilíbrio das contas públicas à semelhança do que faria se estivesse na sua casa. Não é? E, portanto, é muito importante nós sabermos que, olha, estava-me a esquecer de falar num pormenor que não posso deixar escapar, que é a questão dos lucros excessivos. Portanto, o Governo está a preparar uma proposta para taxar lucros extraordinários das empresas de energia, garantindo que ninguém se aproveita da cruz das famílias. Pronto, isto é um pormenor muito importante, porque, de facto, já não sei qual foi dos dois que falou nos lucros excessivos e, portanto, já está a ser tratada essa questão. Portanto, nós procuramos o equilíbrio orçamental e, com o dinheiro das contas públicas, tentamos que ele seja rentabilizado para criar infraestruturas e para termos escolas em condições, para termos hospitais em condições. Não corre tudo bem, não corre. Mas também não é de agora. Infelizmente não é de agora. Há muitas matérias que nós temos de trabalhar, há muitas matérias sobre as quais estamos a trabalhar e a tentar criar medidas, mas a Catarina sabe, o Luís Paulo sabe, há aqui matérias onde não há ovos, não se pode fazer omeletes, não é? Falamos concretamente de professores, por exemplo, estamos com muita dificuldade em recrutar professores. Durante muito tempo houve um certo desinvestimento na carreira dos professores e pronto, eu não queria fugir aqui muito ao tema, mas pronto, para valorizar a carreira dos professores é importante haver estas questões das medidas orçamentais. Só se consegue investir em determinadas coisas se tivermos os impostos bem regulados.
Eu concordo com esta ideia da Liliana, só acho que temos um PSD diferente do que tínhamos há 2 anos, porque criticavam de facto o Partido Socialista das contas certas por ter o cofre cheio, mas agora deu-lhe jeito o cofre cheio para começar a distribuir e estou a chegar a um ponto que já não têm mais onde mexer. E por isso é que veio agora a conversa de que ter que gerir bem as contas, é que o que lá estava foi sendo distribuído nestes 2 anos, não é? Até porque foram anos de eleições, como sabemos, e agora estão com este problema de não conseguir, digamos assim, continuar a distribuir. O PS teve aquela opção de fazer as contas certas e ir amealhando, e a verdade é que, como qualquer Câmara que agora nós vemos, até para fazer face à tempestade, é muito importante ter de facto a conta poupança para fazer face a imprevistos. E o que eu tenho que discordar é que, e aí tanto o Chega como o PC como o PS, e portanto nós discordaremos com certeza uns dos outros na globalidade, claro que determinadas medidas podemos concordar, nós temos que fazer a gestão precisamente das nossas contas. Todos sabemos disto. Todos nós temos o nosso orçamento familiar e todos nós temos que pagar as nossas contas. Se ninguém nos pagar, temos que ser nós a pagar, claro. E sabemos. Agora, nós temos que fazer opções, não é? Há pessoas que nunca fazem baquete nenhum. E ainda assim, o dinheiro que recebem não chega para a conta de supermercado diária. Porque nós estamos a ser, de facto, prejudicados por uma nova geopolítica e apesar de, como disse o Luís Paulo, a maior parte do combustível, não é de combustível, enfim, da sua composição para fazer o combustível. No caso de Portugal, não vem da zona do Médio Oriente, peço desculpa, o cansaço, Médio Oriente. A verdade é que nós também temos que nos lembrar que não é só a questão do combustível, tem o gás, tem os fertilizantes, tem também os cereais, e desde que começou o conflito, aliás, a invasão da Ucrânia pela Rússia, nós deixámos de utilizar muito do que contávamos ali com a Ucrânia e com a Rússia, portanto começámos a ir a outros mercados. E a verdade é que nós neste momento somos um mundo global, apesar de continuarmos a ouvir o que gostávamos de ver orgulhosamente sós, não é? Só nós e sem ligações aos outros países, a verdade é que nós, independentemente da nossa vontade, vivemos num mundo global. E, portanto, há uma consequência brutal sobre a nossa vida, tendo em conta o que está a passar no Irão e a incerteza em Cuba, que ainda hoje se debateu sobre isso, e por todo o lado. E, portanto, não é só sobre o gasóleo, é depois o transporte das mercadorias, é a agricultura, são as pescas, é a distribuição alimentar, portanto, todas as rotas marítimas vai fazer com que aumente tudo, até o nosso pão. Não é? Porque vai aumentar a eletricidade, vai aumentar o gás, vai aumentar o combustível. O padeiro não há de dobrar o preço do pão? Pois, com certeza. Pronto. E o que é que nós defendemos? Tem sido, aliás, bastante divulgado o pacote de medidas do Partido Socialista, como provavelmente dos outros partidos de oposição, como o Chega, e insistimos muito, de facto, no IVA zero para o cabaz alimentar básico, porque é aquilo que nós consideramos que as famílias transitoriamente precisam de mais ajuda, e baixarmos os impostos sobre vocês não fizeram quando lá estiveram. Nós nunca vivemos isto, a não ser que não saibas o que se passou nos últimos anos em termos mundiais. Vivemos a situação da Ucrânia, que se conseguiu resolver de outra forma. Mas se estás a querer dizer que é uma situação igual, lamento que, de facto, não estejam... Chegámos a ter os impostos a 59%. Este é um problema do PSD. Na Austrália, Catarina, já estamos a ter os impostos a 59% no mundo. Na Austrália, já estão a racionar combustível. Vocês têm essa noção? Na Austrália estão a racionar combustível. Se isto continuar meses, o conflito no Irão e, portanto, as consequências sobre o Estreito de Hormuz, eu não sei se têm esta noção, mas continuar alguns meses, vamos imaginar até o fim do ano, nós em janeiro vamos estar a racionar combustível em Portugal. Não tenham dúvidas. Catarina, desculpa a interrupção, mas o Governo está aberto a ir mexendo nos valores. Nós já vemos o que vemos, não é? A questão da fome é algo assustador. Vai ainda aumentar mais, algo que nós nem estávamos à espera. Não há fertilizantes. E, portanto, nós estamos aqui a desvalorizar uma crise ímpar e nunca antes vista no mundo. E, portanto, vamos assumir isso. Agora, relativamente
à tributação sobre os lucros extraordinários das grandes empresas, foi com bons olhos que vimos. O Sr. Ministro vem vem precisamente no seguimento de um pedido do Partido Socialista para ouvir os representantes das grandes petrolíferas portuguesas no Parlamento, vem dizer que está a estudar essa possibilidade, e é para isso que nós servimos. A oposição serve precisamente para pressionar e para tentar que as coisas aconteçam, e nós ficamos satisfeitos, porque o que não podemos ver são pessoas a racionar em casa ou fazer uma gestão cada vez mais apertada do seu dinheiro, porque efetivamente hoje em dia o combustível não é um luxo, não é de todo um luxo, e não podemos pensar que é só o combustível que aumenta no orçamento familiar das famílias, é a tal situação do pão e tudo mais, é tudo a dobrar. E, portanto, nós ficamos satisfeitos que tenham esse cuidado, e naturalmente estaremos sempre do lado das soluções que ajudarem as pessoas a conseguir ultrapassar as situações atuais. Agora, o que era acima de tudo muito relevante é que este conflito terminasse, para ver se conseguimos normalizar, que já vamos ter algumas dificuldades, mas normalizar tudo este bater de asas de uma borboleta que depois cria uma gigante onda no outro lado do mundo. E, portanto, o que interessava agora era promover a paz e deixar de nisso acho que estamos todos de acordo. Eu acho que não posso estar de acordo no tempo, eu estou prejudicado de certeza, mas isto que as senhoras não é fácil, mas boa na estratégia do acertar. Para dizer o seguinte, eu não posso deixar que a senhora deputada Liliana do PSD diga que o Chega é anti-imigrantes. Isso considero uma ofensa. Isso é a mesma coisa que eu sair à porta e eles terem que vir todos a correr atrás de mim porque eu não gosto deles e porque eles não gostam de mim. Sim, são mais anti-ciganos. Quando nos acusam de um discurso de ódio, eu acho que este tipo de afirmações a mim não consegue, e ao partido também não consegue provar. Porque eu estou em Lisboa, estou em Leiria, estou em Coimbra, eu almoço, janto ao pé de qualquer imigrante. Se eu tiver que pôr as minhas mãos a trabalhar ao pé de qualquer imigrante, eu ponho. Agora, o imigrante que vem para trabalhar é bem-vindo. O imigrante que vem para obter nacionalidade, ou o turista, o problema é os turistas que vêm para obter nacionalidade e depois, passado um ano, já estou na Inglaterra por ter um visto europeu. Eu não estou aqui a dizer mentiras. Toda a gente sabe que isto é assim. Toda a gente sabe. Somos a porta de entrada do Brasil ou de outros países que vêm para aqui, apanham-se com o cartão com uma cidadania portuguesa europeia. Porque a estratégia não é só ficar em Portugal. Eles não querem Portugal para nada, só querem Portugal para apanhar o cartãozinho e ir embora. E eu mesmo assim não sou anti-nada. Eu quero é respeito por nós, pelos nossos e até pelos imigrantes que vieram, que estão a trabalhar, que estão a descontar para a Segurança Social. Mas caramba! A notícia era o ano passado e o Partido Socialista fabricou esta notícia e o PSD também, e acompanhou. Os imigrantes estão a contribuir para a Segurança Social. Propomos para encostar à parede CGTP, o GT e o Governo, para se entenderem, vamos baixar um ano a reforma. Ui, vai cair o Carmo e a Trindade. Então se estava tão bem, com tantos imigrantes, a Segurança Social a faturar, afinal de contas, vem uma proposta fora da caixa para... André Ventura não diz as coisas pela apetece, não é populismo, é realismo. Mas é mentira, fabricou uma notícia completamente falsa, isso até é grave. Foi para forçar a UGT, a CGTP e o Governo a negociarem. Porque não se estavam a entender, ora um para trás, ora outro para a frente, greve para a frente, agora vem uma greve na véspera de um feriado. Isto é tudo a mesma história há muitos anos. Eu tenho que dizer que isto é uma forma de arranjar ali uma semana partida a meio. Pessoal, não faziam assim, faziam de forma legal. E, portanto, nós não somos anti-imigrantes. Os imigrantes que vierem para trabalhar são bem-vindos. O nosso país é um país de imigrantes que aqui iam para trabalhar e vão para a Suíça, para a França, para o Canadá. Agora chegavam lá e havia cotas, sabiam para onde iam, tinham trabalho, não podem vir para cá para andar aí a passear na rua. Hoje andava um em Leiria, foi detido para andar no meio da rua. Ou para estar em casa a receber o RCI ou o rendimento mínimo. Não, isso nós não aceitamos. E os portugueses estão-nos a dar razão. E o PSD também acaba por nos dar razão, porque nós queremos disciplinar. Rigor. Agora, se é preto, amarelo, azul, é um ser humano, se vem para trabalhar, se vem para contribuir, tudo bem. Agora, dizer aqui outra situação. Portanto, a Segurança Social não está assim em tanto equilíbrio como diziam ou que os imigrantes estavam a sustentar isto tudo. Afinal de contas, um aninho não, quando noutros países até é menos de idade que o nosso. Devias pedir desculpas porque ninguém fabrica notícias. Se alguém que faz vídeos falsos e põe chuva falsa e essas coisas todas, não é o Partido Socialista nem o Partido Social Democrata. Fabricar notícias, acho que isso é muito grave. Eu falo notícias importantes, notícias. que é a Segurança
segurança social depende dos imigrantes. Não depende dos imigrantes. Depende também. Para porque eles provar também, que a maioria trabalha, não vem de andar nu. Que estão bem identificados como o Chega quer e que as empresas identificam bem, fazem os pagamentos à TSU, claro que o país é como dizia a queres que eu te encontre uma pessoa que também andou nua e que é português? Andam muitos, mas as pessoas, mas agora nós sabemos que não é só um caso isolado, nós sabemos que temos muita gente que vem para Portugal para viver de apoios sociais. Isso não é verdade. E eu acho que quem tem que ter apoios sociais, seja português, brasileiro ou indiano, tem que ter apoios sociais quando está doente, quando não consegue trabalhar, quando está impossibilitado ou quando se magoou. Agora, quem tem saúde tem que estar a trabalhar e quem trabalhou uma vida inteira tem que ter direito a uma reforma digna, porque quando é um cabaz alimentar de mais de 250 euros, caramba, nem chega para os medicamentos, nem chega para nada. Mas nós sabemos que quem não tem reformas dignas neste momento está a receber o complemento social para idoso. A minha técnica não é massacrar muito com o tempo, é dizer o seguinte: eu penso que nós, e eu volto ao meu início, nós temos também a responsabilidade, todos os partidos, de propor. O Chega tem apresentado propostas para propor soluções e resoluções. Portanto, os portugueses estão a avaliar e o caminho que o PSD está a perceber não é tudo como nós queremos, não é como o PS quer, nem como o PSD quer. Estamos a negociar. Luís Paulo, desculpe interromper. É só para dizer o seguinte: se há partido que tem sido concertação, é o PSD. Até porque não temos maioria. Temos de ter esta humildade. E bem. Temos de ter esta humildade. Com o PS e com o Chega, porque é o que os portugueses quiseram. Tivemos concertação ao nível do orçamento com o PS. Não, isso é completamente falso. O que aconteceu ao nível do PS, do orçamento, e já foi falado aqui várias vezes, portanto eu tenho que esclarecer. A questão é que nós reconhecemos que houve um partido que ganhou as eleições. Sim. E não aceitaram as nossas contribuições, ou muitas delas, mas nós não votámos a favor. Mas consideramos viabilizar um orçamento que este governo, que foi eleito pelos portugueses, precisa para governar. Isto é uma questão de responsabilidade, não é uma questão de concordância. Nós somos sempre... É uma oposição responsável. Nós somos sempre responsáveis. Nós somos sempre responsáveis, tentamos pôr Portugal sempre à frente de tudo. E ao contrário de que, para defender os portugueses e Portugal, nós não temos que estar a atacar os imigrantes. A questão é ver as coisas como elas são. Se precisamos de pessoas para trabalhar, há pessoas que estão cá há muitos anos que precisam de ter nacionalidade ou gostavam de ter, é ver as coisas com alguma racionalidade. Eu costumo dizer, não é esquerda nem direita, é o caminho do meio. E é assim que eu acho que o Partido Socialista também viu a questão do orçamento. Houve alguém que ganhou e eu acho que é assim que o Partido Social Democrata vê a questão da lei da nacionalidade. Pelo menos tem um ano para provar. Pronto, eu acho... Exatamente. E, portanto, eu acho que... Pronto, atenção que eu vejo esta crise quase como uma doença na família. Vou outra vez pegar na metáfora, não é? Pronto, isto de vez em quando há uns tropeços. Pronto, e nós temos de trabalhar com os tropeços. Vamos despedir, não é? Acho que acabou. Está a tempo a acabar, não é? Eu gostaria de dizer que a vossa presença foi extraordinária. trouxeram muita coisa útil e apresentada com muita inteligência e com muita capacidade. E isso é bom porque não são só os senhores assim, há muitos outros que não estão aqui, mas que têm esta capacidade, que é uma capacidade fantástica, que é ser capaz de comunicar e ser capaz de também transmitir coisas novas. Agradeço muito a vossa presença. Nós também na rádio não se vê, mas nós estamos extremamente cansados. Apesar de sermos concorrentes adversários, estamos os três. Estamos os três para a semana, foi muito intensa. Nós tivemos em votações até às 3 da tarde. Portanto, a vida é assim. Para todos não. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Obrigado. Esperemos que noutra altura talvez mais favorável. Foi um gosto e será daqui a um mês, se Deus quiser. Sempre. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima, obrigada. Obrigado.